com isso? E a repressão da libido alimentar a serpente do fascismo? O que eu e você tem a ver não ao amor diz sim pro autoritarismo? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? Sou a Luê, tenho 21 anos, sou não binário e pansexual. Chamo Ana, tenho 22 anos, sou bissexual, sou uma mulher preta. Sou Félix, sou formado em jornalismo, sou redutor de danos, gay, de periferia. Em 2011, se inicia no Brasil a arquitetura de uma tragédia. Botar na cabeça do menino que ele não é menino e da menina que não é menina, como foi aqui aplicado na prova do Enem, do que ensinar algo que possa libertá-lo do Bolsa Família, da pobreza e da miséria no futuro. O deputado Jair Bolsonaro, até então desenchabido para a política nacional, ganha grande atenção da mídia ao criticar a educação sexual e o comportamento público homoafetivo. A educação sexual, no meu entender, vem com os pais, com o pai e com a mãe. Várias perguntas e questionamentos para a família, para todo mundo ao meu redor, e nunca conseguindo entender o porquê era tão conflitante para os outros eu ter aspectos ou fazer coisas ou desejar coisas que sejam masculinas, né? O que me impactou foi essa questão tipo, de romper alguns padrões e coisas que mesmo eu tinha comigo de impedimentos. Então, hoje eu me vejo uma pessoa mais livre para poder vivenciar experiências que antes mesmo eu não conseguia experienciar. Como a sociedade atua sobre os corpos negros, enquanto desejo sexual, enquanto performance sexual. Foi graças ao grupo de estudo que eu consegui entender que eu me declaro negro-homem. Essa troca de palavras demonstra exatamente que a posição de pessoas como eu, numa sociedade patriarcal, falocêntrica e racista, faz com que eu me lembre todas as vezes que, apesar de ter pênis, eu não tenho falo. O falo é do homem branco. Eu tive um relacionamento homossexual durante 4 anos. Não existe uma performance onde tudo é hétero, né? É ali literal, é tudo escrito, visto de forma hétero, né? É totalmente contra o sistema, né? E desse relacionamento veio a Clara, né? Mas infelizmente ainda vivemos num exército onde a gente tem que lutar por direitos básicos por conta de sermos mães da Clara. Ser mãe jovem é bem louco, porque depois que eu tive um filho, eu percebi que a minha sexualidade ficou muito apagada. É a questão social mesmo, é o como dizem que uma mãe tem que ser, como uma pessoa tem que ser a partir do momento que ela tem filho, mais especificamente as mulheres. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Fórum de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Nos anos seguintes, o país mergulha numa grave crise social e econômica que leva ao golpe da primeira presidenta cis do Brasil. A mídia ressalta que a esposa de seu sucessor é bela, recatada e do lar. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. O grupo de estudo surgiu em 2019 a partir de uma oficina de educação sexual em que uma das participantes desconhecia a existência do clitóris e aí surgiu a necessidade da gente estudar sobre o tema.
E aí, enfim, a gente começou a perceber que tinha muita coisa além do clitóris também, né? O grupo se reunia aqui nesse espaço. Daqui desse espaço a gente sentiu a necessidade de ocupar o que estava fora, o público, né? O meu trabalho de conclusão de curso foi bastante complexo. Durante os estudos eu verifiquei que existiam muitas problemáticas sobre essa questão da sexualidade feminina. As sobreviventes, elas tinham os seus tratamentos direcionados para os exames ginecológicos. E quando se tratava de sexo, no máximo era para o prazer de seus parceiros e não delas. A questão da sexualidade feminina, ela é esquecida para a questão do controle mesmo dos nossos corpos, né? Principalmente dentro da ciência, né? Em 2018, com uma ampla circulação de fake news de cunho sexual, essa aqui é a mamadeira distribuída na creche. Olha a marca aqui, ó. Tá vendo? Distribuída na creche para seu filho, ó. Com a desculpa de combater a homofobia, ó. Olha o bico como é, ó. Tá vendo? Jair Bolsonaro é eleito presidente da República, com apoio histérico de políticos, celebridades e uma ala conservadora que sonhava com uma ditadura militar de extrema-direita. Para avançarmos na direção da construção de uma nova e pujante civilização brasileira. Depois veio a pandemia em 2020, a gente parou com os encontros de terça e a gente passou a se reunir de modo online. No início a gente teve algumas dificuldades porque era algo meio novo. Boa noite. E assim, sempre convivi como se sexo fosse natural na minha casa. Minha avó trabalhava como prostituta e ela sempre levou para casa que a gente tinha que ganhar algo através do sexo. E isso foi desde sempre, e sempre via a mulher como um objeto. Eu não acreditava que dava para conversar abertamente, sem envolver moral, sem envolver índole e hierarquia, né? E me abriu as portas para a mentalidade que eu busco ter. É saber que não somos objetos, que a gente pode falar não. E que não é só sexo, pode ser prazer, pode ser amor. Mas agora já faz alguns meses que a gente está fazendo esses encontros online, onde a gente está estudando mais a questão do desejo e os sentimentos e as emoções também, que envolvem as relações humanas. A importância da educação sexual para mulheres que se tornam mães é justamente a liberdade, né? Porque a partir do momento que se tem um filho, a liberdade e o prazer ficam de fora. Então, a partir do momento que você entende a sexualidade, entende que você não precisa fazer aquelas coisas que disseram que você tem que fazer, desde que você tenha uma buceta e um clitóris, você se liberta de certa forma. A sexualidade, ela tá muito além disso, né? De ser apenas lésbica ou ser apenas bissexual, hétero, enfim. É muito relacionado a como a gente se sente, né? Como a gente ama, como a gente enxerga, como a gente sente prazer, como a gente faz as coisas, né? Eu entendo que a educação sexual, ela é uma educação afetiva. Tem muito a ver com sentimentos que fundamentalmente fazem com que homens construam momentos de violência contra as mulheres. O Brasil é o 5º lugar no ranking mundial do feminicídio. Em 52,4% dos casos, o agressor é conhecido da vítima, sendo principalmente companheiros e ex-companheiros. De cada 10 mulheres mortas, 6 eram negras, com idade entre 18 e 30 anos. A chamada idade reprodutiva. Das 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018, 53,8% foram meninas de até 13 anos, num país que rejeita a educação sexual. Em plena revolução tecnológica. Que eu me sinto muito mais livre
para coisas que eu consigo conversar com amigos, com familiares e até mesmo com meu filho, que a gente tem uma abertura bem bacana e coisa que eu não tinha muito com os meus pais. E hoje eu consigo, hoje eu não tenho mais a minha mãe, mas eu consigo estar com meu pai numa mesa e falar de sexualidade, falar do grupo que eu participo. Eu sempre me sentia diferente das outras meninas. Eu brincava com o carrinho e minha mãe não tinha muita distinção. Podia brincar com o que tivesse vontade, isso não fazia diferença para ela. Eu acho que esse tipo de educação me fez enxergar o mundo de outra forma, de um modo mais amplo. Elas em saberem que tem sexualidade. Eu acho que esse é um maior desafio. Elas reconhecerem que tem sexualidade, poder falar disso, porque não se fala sobre o assunto, não se pensa, né? Pra gente conseguir se libertar mesmo, assim, para ter uma revolução sexual, acredito, que precisa, sabe? Para que a gente possa entender e se aceitar, se conhecer mesmo, saber o que gosta, poder desejar, poder ser menos manipulável até. É uma luta política também, sabe, acima de tudo. Eu queria emendar, antes que o Patrick faça outra pergunta, de falar o que o sexo é para mim. Eu acho que o sexo é vida, mas o capitalismo, o cristianismo, o Bolsonaro vem tentando impor pra gente que é morte, e a gente tem que se impor e mostrar que isso é vida.
gosta de fazer. O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso? O que eu e você tem a ver com isso?